Olá, colegas professores de filosofia, estudantes, internautas interessados em geral pela reflexão filosófica. Nós vamos, nesta rápida conversa hoje, tratar de um tema de extrema atualidade, polêmico, que é o tema da questão de gênero. O modo como, em filosofia, se pode tratar da questão de gênero. Trata-se de uma questão bastante polêmica hoje, bastante atual. Atual porque ela decorre do movimento de emancipação das mulheres, que colocou finalmente em cena o tema do sentido, né, da diferença entre homem e mulher, da luta pelos direitos das mulheres, e polêmico porque nós vemos no contexto atual, pelos jornais, pela internet, o modo como muitos consideram que essa questão não faz sentido ou que ela é uma questão ruim. De todo modo, do ponto de vista da filosofia, é uma questão de extrema importância, porque ela se trata de perguntar pelo sentido da vivência sexual humana, do sentido da vivência sexual dos indivíduos. Desenvolvendo um pouco o sentido da questão, nós entendemos que perguntar pelo sentido da vivência sexual humana significa perguntar se nós temos a nossa sexualidade e a nossa vida sexual como resultado de influências de determinações biológicas, não é? De determinações vindas da natureza, ou se a nossa vivência sexual é resultado de construções sociais, históricas, relativas ao tempo, né, aos costumes dos grupos, dos indivíduos. Justamente vem dessa possibilidade de um duplo tratamento, o caráter polêmico, não é, da questão, porque alguns dirão, não tem que discutir, a vida sexual é dada pela natureza, outros dirão não, a vida sexual é um construto, né, outros dirão a diferença masculina e feminina é dada pela natureza, por Deus. Outros dirão não, o corpo físico não quer dizer determinação da vivência sexual. Então daí nós vemos como é uma questão atual, muito importante e polêmica. Polêmica no bom sentido, porque envolve diferentes posições, diferentes leituras, diferentes abordagens do tema. O que diria a filosofia sobre a questão do gênero? Se fosse apenas para dizer que nós temos que respeitar os direitos de todos, o direito das minorias, a filosofia não teria muito o que dizer, porque é óbvio que no mundo atual nós precisamos, com urgência, encontrar formas republicanas de convivência com todos, aqueles que são parecidos conosco, aqueles que são diferentes de nós, aqueles que nos contradizem, né? De modo que a filosofia não precisaríamos de filosofia para falar do respeito incondicional a todo ser humano. Mas a filosofia pode dizer uma palavra muito importante a respeito da questão de gênero, se nós dermos a palavra à filosofia justamente como filosofia. E o que significa dizer isso? Significa chegar justamente às raízes do nosso trabalho de dar sentido para a vivência sexual. Esse é o papel específico da filosofia. Dessa perspectiva, tratar da questão de gênero de maneira filosófica significa perguntar sobre o que é o ser humano. O ser humano tem uma natureza? O ser humano tem uma essência? Tudo que nós somos é resultado do meio? Ou nós também temos determinações que vêm da natureza? Tudo que nós somos e vivemos e praticamos é só resultado de construções históricas? Ou há também uma base biológica, psíquica, que nos caracteriza? Levantar esse tipo de problemática é tratar a questão do gênero de uma perspectiva filosófica. E eu então gostaria de indicar aos colegas professores de filosofia
aos estudantes e aos interessados em geral por essa temática 4 referências de autores com suas obras para estudar de uma maneira filosófica a questão do gênero. 3 dessas referências são muito parecidas e a 4ª é parecida no tema, mas muito diferente na abordagem, e eu vou justificar por quê. Indo de frente para trás, numa ordem cronológica, não é? Na ordem histórica, eu começaria por uma autora que está no centro do debate hoje sobre o gênero, que é a norte-americana Judith Butler, cujo pensamento tem despertado muito debate, muitas reações favoráveis, muitas reações contrárias, e independente de sermos favoráveis ou não, nós temos o direito de ler essa autora para, inclusive, melhorar a nossa própria maneira de pensar. E a Judith Butler se dedica muito a pensar o tema do gênero da perspectiva das minorias. Então ela não trata do gênero fazendo simplesmente uma teoria, mas ela parte da experiência dos grupos minoritários na vida social que não têm uma vivência como a vivência da maioria das pessoas. Então ela com outros autores, não é, se dedicam, por exemplo, a pensar a sexualidade do ponto de vista dos homossexuais, dos transexuais, dos hermafroditas e também do ponto de vista heterossexual. Ela não diz que ser heterossexual é um crime, ela só tenta inverter a perspectiva para tentar chegar a uma visão mais global. E ela chega a um modo de conceber o gênero como uma construção performática. Não é o nosso corpo que determina o que nós somos, o corpo determina em partes, mas a nossa liberdade de construir sentidos vai ao encontro das determinações biológicas e permite que os indivíduos vivam a sua identidade masculina ou feminina, ou masculino-feminina, feminino-masculina, não é? De acordo com a sua condição de indivíduo situado no tempo e no espaço. Muito parecido com o trabalho da Judith Butler, mas mais referente ao meio do século XX, inclusive como foi um precursor desse debate, está o trabalho de Michel Foucault com a história da sexualidade, que ele não terminou, mas que pôs no centro do debate o tema da historicidade da vivência humana, da experiência humana. O que os seres humanos são é, em grande parte, construído nos diversos momentos históricos e em função dos diversos sentidos com que eles operam. Mais ou menos contemporânea do Michel Foucault está a Simone de Beauvoir, que é bastante conhecida, que levantou sobretudo o tema do que significa ser mulher, né? Como uma construção, né? E não simplesmente como uma posse de uma identidade que seria dada ou pela natureza ou pela vivência social, enfim. Ao lado dessas 3 referências, eu gostaria de dar uma 4ª referência de uma outra mulher, mais antiga, digamos, mais distante de nós no tempo, mas muito próxima do ponto de vista da importância da temática, que é uma alemã, judia alemã, chamada Edith Stein. Edith Stein. E é uma referência muito curiosa, mas também polêmica. Por quê? Porque Edith Stein era filósofa, foi assistente do Edmund Husserl, colega do Martin Heidegger, e ela se converteu ao cristianismo. Se tornou, inclusive, monja carmelita no fim da vida e depois foi assassinada em Auschwitz por ser judia. E eu digo que é uma referência atual porque ela, inclusive, é considerada uma das precursoras do feminismo, mas também polêmica, porque justamente do ponto de vista do seu pensamento maduro, em que ela já era convertida à fé cristã, sem deixar de ser filósofa, ela diz algumas coisas que hoje alguns filósofos teriam arrepios ao ouvir, né? Mas vale a pena levar em conta
e estudar o pensamento de Edith Stein, sobretudo os textos sobre a mulher, porque ela levanta elementos que são muito parecidos com o debate atual. Nós sabemos, porque é feito em contexto religioso, nós sabemos como no Brasil e no mundo há uma reação muito forte do lado religioso contra a questão do gênero, contra o debate sobre o gênero, porque do ponto de vista religioso não se deve questionar a diferença entre homem e mulher, a vivência sexual seria dada pela natureza que foi criada por Deus, não é? Etc. A Edith Stein tem muita semelhança com esses dados, porque ela se converteu, mas ela mostra como, mesmo de uma perspectiva religiosa, é possível sim pensar o tema do gênero e encontrar formas mais maduras de entender o ser humano e de obter vivências mais integradas, né? Mais integradas daquilo que a natureza dá aos seres humanos. Ela também aceita, ela também concorda que há influências históricas, sociais, na vivência da sexualidade, na definição do masculino e do feminino, mas ela também considera elementos dados pela natureza. Então, um elemento que para ela é muito forte ao fazer uma fenomenologia do ser humano, ela diz, por exemplo, que não é possível negar que há certas especificidades físicas e psíquicas no ser feminino e no ser masculino. Um exemplo, um dado que ela levanta, que ela põe em cena, é o fato de o corpo da mulher ter uma sensibilidade diferente da sensibilidade masculina, da sensibilidade do homem. Por quê? Porque, diz ela, o corpo da mulher é preparado para a reprodução. As células femininas trabalham para a geração de um outro ser. De modo que a mulher sente o mundo de outro modo. Ela sente o mundo numa integração de tudo que ela é, a dimensão física, a dimensão psíquica, a dimensão mental, cultural ou espiritual, como se diz, não é? Do pensamento da liberdade, que o homem não tem. O homem não tem esse trabalho corpóreo, né, para a geração de um outro ser. De modo que a sensibilidade masculina, o modo como o homem sente o mundo, é diferente do modo como a mulher sente o mundo. É distinto. Isso não quer dizer que o homem, diz Edith Stein, não pode aprender com a mulher o sentido da maternidade. O homem pode, na convivência com a mulher, aprender de alguma maneira, em alguma medida, o que significa estar aberto para a reprodução do ser, não é? E Edith Stein vai além. Por isso ela também é considerada uma precursora do feminismo. Ela diz que, apesar dessa diferença biológica ou biopsíquica, né, é preciso, de um certo modo, relativizar essa própria diferença biopsíquica, porque nós podemos observar nos homens e nas mulheres que os indivíduos têm, digamos, a masculinidade e a feminilidade neles mesmos. O mesmo indivíduo tem a possibilidade de desenvolver potências masculinas e a possibilidade de desenvolver potências femininas. Ela chega a dizer algo mais forte ainda, e de um ponto de vista de uma pensadora que se converteu à fé cristã. Ela diz, mesmo do ponto de vista religioso, uma pessoa, quanto mais amadurece, mais se aproxima do ser divino, que não é nem masculino nem feminino. As pessoas se referem ao ser masculino como pai, como homem, mas isso é metáfora. Deus não tem sexo. Então Edith Stein diz, uma pessoa, quanto mais amadurece, mais integra o que ela chama de dimensão masculina e de dimensão feminina. De modo que a própria distinção natural é transcendida, é transfigurada, é, de um certo modo, relativizada. Essas 4 referências, Judith Butler, Michel Foucault, Simone de Beauvoir e Edith Stein, cujas obras estão traduzidas em português, da Edith Stein menos, mas os textos sobre a mulher estão traduzidos, nos permitem ver como a questão do gênero é uma questão de extrema atualidade, é uma questão que exige muita prudência,
Está na hora de os filósofos, os deputados, os senadores, os cidadãos comuns ultrapassarem o nível do envolvimento passional com o debate e entrar numa reflexão que a filosofia pode permitir. Não é? Então eu desejo a vocês uma boa leitura, uma boa reflexão e que a gente contribua para formas maduras de convivência democrática e republicana.